amém bem forte. Amém, igreja? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, a nossa fé, ela não pode estar firmada em nós. A nossa fé tem que estar firmada em Cristo. A nossa fé tem que estar firmada na palavra. Porque quando você tenta firmar a tua fé em você mesmo, pelo esforço que você faz, você vai anular Cristo, como se Cristo não fosse o autor da fé. Você vai colocar os teus sacrifícios e vai intitular os teus sacrifícios, vai se apoiar nos teus sacrifícios, vai colocar o teu sacrifício em frente de você, como se os teus sacrifícios fossem fé. Mas não existe uma fé se não proceder de Cristo. Em outras palavras, você precisa estar conectado com Cristo Jesus para ter fé, porque a fé não deve proceder do nosso coração. A fé procede do coração de Cristo para o coração do homem. A fé é algo que procede de Deus, porque quando Deus criou os céus e a terra, além dele criar os céus e a terra com palavras, ele aplicou fé nas suas palavras. Então tudo aquilo que ele decretou segundo as suas palavras começou a aparecer. O que eu quero dizer para você, se você tiver fé do tamanho, aleluia, da tua dúvida, tudo aquilo que você decretar com as tuas palavras vai acontecer. Mas não vai acontecer simplesmente por você falar, vai acontecer porque você está conectado com Cristo Jesus. E quando você fala, não porque você vai falar e acontece segundo a tua vontade, porque para acontecer você tem que andar na vontade de Deus. A tua vontade tem que ser nula e a vontade de Deus tem que estar conectada fora da tua vontade. Ou seja, quando a vontade de Deus está conectada no teu espírito, a tua vontade desaparece. Significa que desde aquele momento você deixa de ser um homem carnal e você torna-se um homem espiritual. O homem carnal, ele acredita nas coisas da carne, mas o homem espiritual, ele acredita nas coisas do espírito. Para o homem carnal, para ele tudo é impossível, mas para o homem espiritual tudo é possível para ele, não pelo seu mérito, mas por ele saber que serve um Deus existente, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus de Sadraque, o Deus de Mesaque, o Deus de Abednego, o Deus que destruiu a cidade de Sodoma e Gomorra com fogo, o Deus que tirou o povo de Israel do Egito com mão forte e com mão poderosa. Então aquele que tem fé, a sua fé está em Deus, por ele saber que nada é impossível para o Senhor. Amém. Amém. Glória a Deus. Rabachaka labrachanda labrachaya. Roboshele manda labrachaka labrai. Oh, Espírito Santo. Então, quando o homem não tem fé e ele olhar para um problema, ele vai desacreditar que vai conseguir resolver aquele problema. Quando Davi estava com Golias, Davi poderia muito bem olhar para a altura de Golias e Davi poderia dizer: Golias, por causa da tua altura não terei capacidade de te vencer, por causa da tua altura não terei capacidade para te derrubar. E quando nós olhamos para Golias, Golias teve uma atitude neutra, uma atitude negativa, porque quando Golias olhou para a sua idade, para o seu porte físico, Golias, aleluia, colocou-se em um grau superior, de tal maneira que quando olhou para Davi, colocou Davi em um grau inferior. Não sabia Golias que Davi não estava a ir em seu nome, Davi estava a ir em nome de Deus. Significa que a fé de Davi não estava nele mesmo, mas a fé de Davi estava em Deus. E por Golias acreditar em escudo, por Golias acreditar em espada física, ele perdeu aquela batalha.
batalha, porque desde o momento que Davi foi no campo de guerra, ele não, aleluia, ele não, glória a Deus, confiou em armas físicas, mas ele confiou em armas espirituais. Por isso é que Davi disse: ei, Golias, você vem com escudo, você vem com arma, mas eu venho a ti em nome do Senhor. Em outras palavras, por mais que você tenha tanta força, por mais que a tua altura é superior à minha, mas no espírito eu sou mais grande do que você, no espírito eu sou mais poderoso do que você, no espírito eu carrego o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Então, se a tua fé não estiver firmada em Cristo Jesus, facilmente você vai ser abalado, porque quando você entrar no campo de guerra, você verá a superioridade de armas que os inimigos carregam, e você vai se amedrontar de tal maneira que vais olhar para o teu opositor e você vai dar vitória para o teu opositor. Mas eu quero dizer para você, você não pode dar vitória para o teu opositor, porque aquele que está dentro de você, chamado Cristo, ele venceu o diabo lá na cruz do Calvário, e a Bíblia fala que Jesus é o nosso modelo. Se ele é o nosso modelo, temos que ser imitador dele. Aquele que é imitador de Cristo não é derrotado, é vitorioso, mesmo vendo que as lutas, as dificuldades estão grandes, mas quando a sua fé está baseada em Cristo Jesus, ele sabe que não está a perder aquela batalha, mesmo sabendo que a luta apertou cada vez mais, mas ele ainda bate a mão no peito e ele fala: eu sou vencedor, porque tenho Cristo Jesus na minha vida. Glória a Deus, aleluia. Meu Deus, será que eu posso continuar, igreja? Será que eu posso continuar? Amém. 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 Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Então, o Espírito Santo de Deus hoje quer ativar a tua fé, porque você serve um Deus que você não conhece. Por que eu falo que você serve um Deus que você não conhece? Porque se você conhecesse a Deus, você não poderia olhar nessa luta como luta, porque Deus não pode lutar com o diabo, porque o diabo é derrotado. Meu Deus, Jesus amado, a Bíblia fala da luz e as trevas. As trevas nunca vai vencer a luz. Por mais que as trevas tentem vencer a luz, mas as trevas não têm capacidade de vencer a luz. A Bíblia fala que Deus é luz e nele não há trevas. Então aquele que tem Deus, dentro dele não tem trevas. Há algo que te identifica como servo de Deus, a luz de Deus que paira sobre a tua vida. E quando você tem Deus na tua vida, você perde todos os títulos do homem derrotado e você começa a carregar o título de uma mulher vitoriosa e de um homem vitorioso. Por mais que você vê alguma coisa se passando na tua casa, alguma coisa se passando com a tua filha, alguma coisa se passando com teu esposo, você não pode olhar naquela luta como uma luta que o diabo está vencendo você, mas você tem que olhar naquela luta como oportunidade para envergonhar o nome de Satanás e para exaltar o nome de Cristo Jesus. Porque quando nós olhamos em uma luta e chamamos a luta como difícil, Deus está dizendo que não é nada. A Bíblia vai dizendo: operando Deus, quem impedirá? As dificuldades não podem impedir, as tribulações não podem impedir, aleluia, glória a Deus. As coisas do cotidiano não podem impedir, porque quando Deus opera, Deus não opera para ser demorativo, mas Deus opera para que as coisas aconteçam instantaneamente, segundo a nossa fé. Mas quando a tua fé é duvidosa, por mais que Deus queira operar, mas por causa do baixo nível da tua fé, Deus não pode operar, porque sem fé é impossível agradar o Rei da Glória. Glória a Deus, aleluia, Jesus, aleluia. Estou a sentir a presença do Espírito Santo. Alguém está sendo tocado pelo Espírito Santo.
Alguém está sendo tocado pelo Espírito Santo. Glória a Deus. Alguém está sendo tocado pelo Espírito Santo. Alguém está ter a sua fé avivada. Então presta bastante atenção. Você precisa de fé. A tua fé precisa ser ativa. Porque a fé não consiste simplesmente em palavras. A fé é algo real que só pode se manifestar na nossa vida quando nós cremos em Deus. Por isso é que todas as vezes que Cristo Jesus curava alguém, ele dizia: a tua fé te salvou. Por quê? Porque Jesus, aleluia, se fosse nos nossos dias, ele, aleluia, poderia receber o atributo de um homem curador. Mas Jesus é alguém que não simplesmente curava qualquer tipo de pessoa. Jesus precisava olhar no coração da pessoa para descobrir o nível de fé que aquela pessoa carregava. Porque não basta simplesmente você dizer que crê em Cristo Jesus pela boca e você não crê em Cristo Jesus pelo coração. A fé não é dizer que você tem no sentido físico e não tem no sentido espiritual, porque a tua fé nunca vai se mover no sentido físico. A fé não pode operar na dimensão terrena. A fé é algo espiritual. A fé é um substantivo abstrato que conseguimos sentir, mas não conseguimos pegar. Aleluia. Antes de você ser vitorioso no físico, você precisa ser vitorioso no espírito. Não tenta vencer uma guerra no físico sem vencer no espírito. E você não pode vencer no espírito se você não tiver fé. Como você diz que serve a Deus, que conhece a Deus e sabe que Deus é poderoso, e quando passa por uma guerra, você desqualifica o poder de Deus, você desqualifica a autoridade de Deus, você olha naquela guerra e você chama aquela guerra como dificuldade, é porque você não sabe o Deus que você serve, e a tua fé ainda não está conectada com Cristo Jesus. A tua fé está conectada na dúvida. Por isso é que quando aparece luta, você tem dúvida, você se pergunta se vai vencer, você se pergunta se Deus está contigo, você se pergunta se Deus está com você. Mas não foi o caso de Davi. Davi, quando foi para matar Golias, Davi sabia que Deus estava com ele, mesmo ele não vendo no sentido físico, mas ele sabia que no sentido espiritual os anjos estavam ao seu redor. Isso chama-se que fé espiritual, para operar na dimensão do espírito. Glória a Você Deus. precisa operar. Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Em uma fé espiritual. Para de operar nesse nível de fé, porque essa fé que você tem não é uma fé espiritual, é uma fé física. Ei, eu quero te dizer que a fé também é um dom, e existem pessoas que não têm esse dom. Você precisa pedir ao Pai: eu não tenho fé na suficiência, aumenta a minha fé para crer mais no teu nome. Oh. Bate palma para o Espírito Santo. Glória. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Bom, aquele que tem fé, quando receba fé aonde você se encontra em nome de Jesus. Receba fé aonde você se encontra em nome de Jesus. Receba fé no Espírito aonde você se encontra em nome de Jesus. A tua fé hoje está a ser ativada. A tua fé hoje está... Oh, Glória a Deus. Aleluia, aleluia. Presta atenção. Aquele que tem fé, quando ele dobra o joelho para falar com Deus, ele não espera um profeta para falar com ele, para dizer para ela que Deus ouviu a sua oração.
Aquele que tem fé, mesmo sem orando, mas ela tem a plena certeza que Deus já sabe de tudo que ela vai falar. A fé não é esperar alguém falar contigo, dizer que Deus ouviu a tua oração. A fé é crer naquilo que você falou com Deus, mesmo Deus permanecendo em silêncio. Mas você tem fé que Ele pegou as tuas orações e colocou no livro das memórias, e cedo ou tarde Ele vai responder você. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Então ativa a tua fé hoje e saiba que tudo que você está fazendo para Deus vai ter resultado. Nada é em vão que você está a fazer para o Rei da Glória. Estás a orar pelo teu esposo, continua a orar pelo teu esposo. Creia na fé sobrenatural. Estás a orar em prol de uma causa de porta aberta. Creia que no sentido espiritual as portas já se abriram. Você vai presenciar no sentido físico. Então carrega esta palavra dentro do teu coração e creia em Deus, e Ele tem poder para fazer muito mais do que tudo que nós pedimos, pensamos ou desejamos. Até aqui o Espírito Santo de Deus me ajudou. Palma bem forte para o Espírito Santo. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, Jesus, aleluia. Glória a Deus. Oh, o dom da palavra é incrível. Eu entrei aqui para fazer uma outra coisa e o Espírito Santo trouxe essa mensagem no meu espírito. Eu não peguei na Bíblia para meditar. O dom da palavra é incrível. Glória a Jesus. Então que a tua fé a partir de hoje seja ativa e que você seja uma mulher 100% espiritual. Oh, Amém.